ambiental. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Quero exaltar uma qualidade do deputado Nilton Tato, que hoje preside a sessão, antigo companheiro de luta socioambiental, no sentido de promover a participação da sociedade dentro dessa casa, uma matéria tão importante, cara, para toda a sociedade, e, em geral, com debates altamente complexos. Infelizmente, hoje, deputado, no Dia Mundial do Meio Ambiente, não temos muito a comemorar. Soubemos recentemente da notícia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirada do país do Acordo do Clima. O que, para nós, é um retrocesso imenso, visto que os Estados Unidos são o país que historicamente mais poluiu e hoje figura na segunda posição do ranking de países emissores de gases do efeito estufa. Quero dizer que no cenário nacional também não há muito a ser comemorado, presidente. E evoco novamente a questão da participação. Temos visto essa casa aprovar de maneira assodada e sem participação social uma série de medidas destinadas a enfraquecer a política ambiental no país. E aqui eu quero começar com um exemplo bastante emblemático, que é a questão da responsabilidade socioambiental dos bancos, presidente. No âmbito da discussão da medida provisória 752, aqui nessa casa, foi inserido o que se chama de jabuti, ou contrabando legislativo, um dispositivo na medida provisória que simplesmente excluiu e dificultou a responsabilização socioambiental dos bancos por danos ambientais. E foi uma medida que passou desapercebida de toda a sociedade, a primeira exceção desde 1981 ao bem-sucedido sistema de responsabilização objetiva e solidária por danos ambientais. A matéria se encontra hoje na mesa da Presidência da República. Na última semana apresentamos nosso parecer pelo veto, esperamos que hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, essa matéria que não foi debatida com a sociedade, e a revelia da decisão do STF, acabou por ser aprovada por essa casa. Então, pugnamos pelo veto dessa matéria. Evidente que qualquer tema pode e deve ser discutido, mas que seja efetivamente discutido, e não que a medida seja aprovada da maneira como foi, às escuras e às escondidas. Certamente, o Supremo Tribunal Federal, caso não haja o veto, declarará a inconstitucionalidade dessa medida. Quero também dizer, a respeito da participação nessa casa, que um dos mais importantes temas da matéria ambiental hoje está sendo debatido por igual, de maneira assodada. E eu me refiro aqui à questão do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é o principal instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. É um instrumento responsável por prevenir danos e impactos ambientais, por prevenir desastres como o desastre de Mariana, e pela preservação dos direitos daquelas comunidades que são impactadas por empreendimentos. Portanto, é um instrumento que necessita de participação, tanto no âmbito das discussões legislativas, quanto a participação garantida no próprio texto do projeto de lei. Então, temos aqui o deputado Mauro Pereira, que hoje relata a matéria na Comissão de Finanças e Tributação, que a cada semana apresenta um novo texto e impede que a sociedade brasileira se manifeste sobre esse texto. E aqui eu quero ressaltar a manifestação oficial da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, através de sua presidente Helena Nader, que pediu ao presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, que a comunidade científica seja inserida nesse debate. Porque, veja, os textos e as propostas sobre esse complexo tema estão sendo elaborados à revelia da comunidade científica. E, nesse sentido, mais uma boa iniciativa do presidente da mesa hoje, deputado Nilton Tato,
de promover uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, comissão que ele preside, né, justamente a respeito desse tema. Porque se o relator da matéria se nega a conferir participação, a Comissão de Meio Ambiente cumpre esse papel. Então, pugnamos pela maior participação em relação a esse tema, que é certamente hoje o tema mais caro em discussão hoje no país em relação à matéria ambiental. Quero também repudiar a aprovação das medidas provisórias 756 e 758, como bem disse o deputado Léo de Brito, uma medida provisória que foi elaborada de maneira novamente assodada e que tem uma inconstitucionalidade de plano, porque a Constituição Federal estabelece que a redução ou a desafetação de unidades de conservação só pode acontecer através de lei específica. Quando a Constituição fala lei específica, e esse dispositivo é repetido pela lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Constituição ela indica claramente a vedação de qualquer outra forma de se reduzir a unidade de conservação que não seja lei, inclusive medidas provisórias. Então, medida provisória não é um instrumento adequado para se reduzir ou desafetar a unidade de conservação, justamente porque acaba por reduzir o controle social sobre a matéria e acaba por gerar decisões equivocadas. A matéria inicialmente previa uma redução de 305 mil hectares. A comissão mista da Câmara e do Senado acabou por aprovar uma redução de 1.200.000 hectares em sessões com baixíssimo grau de discussão. Conseguimos aqui numa política de redução de danos, com as bancadas que de fato defendem a questão socioambiental, diminuir essa redução para 600 mil hectares, né, e hoje a matéria se encontra, por igual, sob a mesa da Presidência da República. Também apresentamos na última semana um parecer pedindo veto, ao lado de uma série de outras entidades nacionais e internacionais. Uma outra matéria que nos preocupa muito é a questão indígena e das comunidades tradicionais. Essas comunidades elas têm sido alijadas de entrar nessa casa, têm sido impedidas do mero exercício de entrar na casa do povo, que é a Câmara dos Deputados. Me parece esse um primeiro grave equívoco. Mas esse equívoco, ao que nos parece, vai na direção que algumas bancadas dessa casa têm imposto, que é da retirada de direitos dessas comunidades, principalmente visando os seus territórios tradicionais. Então, tivemos aí o exemplo, por mais de 1 ano e meio, tramitou nessa casa uma CPI da FUNAI do INCRA, uma CPI que foi constituída para criminalizar os movimentos indígenas, os antropólogos e até procuradores da República, até bispo da Igreja Católica, foram criminalizados todos aqueles que defendem a causa indígena, não por fatos supostamente criminosos, mas pelo simples fato de defender a causa indígena. Os procuradores federais do Ministério Público Federal, sempre muito atuantes na matéria indígena e na defesa dessas populações, foram criminalizados simplesmente por participar de processos judiciais na defesa de terras indígenas. E as proposições que vêm da CPI, elas vêm na mesma linha da PEC 215, já conhecida de todos, de desconstituir o pacto que foi feito em 1988, né, e retirar direitos das populações indígenas, desconfigurando por completo o artigo 231, que prevê o direito originário e fundamental às terras tradicionais dos povos indígenas. Quero lembrar que as terras indígenas, hoje, são os territórios mais preservados do Brasil. A taxa de desmatamento dentro de terras indígenas, historicamente, sempre foi ínfima, porque justamente essas populações promovem efetivamente a preservação do meio ambiente. Vimos com preocupação o dado, deputado, do aumento da taxa de desmatamento dentro de terras indígenas, justamente nas áreas mais preservadas. Subiu 3 vezes de 2015 para 2016 o desmatamento nessas áreas. Então é preciso garantir uma política de combate às atividades ilegais de exploração de madeira, de garimpo ilegal, de arrendamento ilegal de terra dentro de terras indígenas e de garantia de preservação dos direitos dessas populações, que são populações vulneráveis sob o ponto de vista econômico e político. E, por fim, ressaltar
a inconstitucionalidade também da medida provisória 759. E essa aqui me parece uma matéria extremamente importante. A questão fundiária no Brasil sempre foi uma das principais questões que representam um grave problema no nosso país, e vem uma medida provisória, né, sem a urgência e destinada a remover o controle social dessa importante matéria, e é aprovada pela Câmara e pelo Senado de maneira assodada, com um relatório que foi feito pelo senador Romero Jucá, que piorou o texto original, a medida provisória, ampliou a área que poderia ser regularizada de 1.500 para 2.500 hectares, promovendo, então, a grilagem de terras no nosso país, permitiu que um mesmo proprietário de terra que queira se beneficiar da regularização, que ele possa efetivamente ter outras propriedades, ou seja, não mais atende à questão da função social, como seria adequado segundo o Terra Legal, uma política pública da década anterior, e promoveu mais uma série de desconfigurações de direito, principalmente no meio rural. E isso certamente vai gerar uma maior pressão sobre os assentamentos da reforma agrária, sobre as populações tradicionais e sobre as áreas protegidas brasileiras. Então, me parece que hoje, infelizmente, presidente, não é um dia de comemoração, é um dia de atenção, é um dia de denúncia, é um dia de torcer para que a Presidência da República efetivamente vete as medidas provisórias 756 e 758, efetivamente vete o jabuti dos bancos que foi colocado na medida provisória 752. E é preciso que todas as matérias de cunho ambiental promovam a participação dentro dessa casa para que os debates levem a decisões acertadas, inclusive, principalmente, da comunidade científica, dos órgãos ambientais, da sociedade civil, dos povos indígenas e comunidades tradicionais, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Então, nesse sentido, eu quero ressaltar uma recente articulação que foi feita por nós, do Instituto Socioambiental, aliados a mais de 140 organizações da sociedade civil e também de setores representativos do Ministério Público, da Defensoria Pública e de outros setores da comunidade científica e dos povos e comunidades tradicionais, que é o Resista, é um movimento que vem fazer frente a todas essas ameaças. Então, deputados e deputadas, contem conosco na defesa do meio ambiente, das populações tradicionais. O Instituto Socioambiental se manterá firme. Agradeço ao presidente e deputado Nilton Tato pela oportunidade e exalto a sua qualidade de promover sempre o debate, de trazer a sociedade para junto da Câmara, para que a Câmara possa efetivamente tomar as decisões adequadas. Muito obrigado. Obrigado, Maurício Guetta, do ISA, Instituto Socioambiental. Passo a palavra agora para a deputada Érica Cocai.